aquela pergunta clássica que muitas vezes fazemos às crianças: o que você vai ser quando crescer? Já ouviram isso? Quando era criança, o que você vai ser quando crescer? Com certeza um dia você foi perguntado: o que você vai ser quando crescer? Bem, hoje eu vou lhes fazer uma pergunta um pouquinho, digamos assim, mais provocativa. O que você vai ser quando morrer? Já pensou nisso? Não responda agora. É lógico que para responder essa pergunta, é indispensável, antes de mais nada, que quem for respondê-la tenha claro o conceito de finitude e de eternidade. Guarde isso com você, segura aí. Agora vamos lá, vamos ver juntos aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Acredito que responder essa pergunta ficará bem mais fácil ou difícil, sei lá, no final. Quem trouxe Bíblia, abra em 2 Timóteo, capítulo 4. Esse texto é um texto que tem assim, o livro de Timóteo tem me perseguido, eu tenho estudado muito o livro de Timóteo, primeiro e segundo. 2 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Você que me acompanha na tua casa, diz assim a palavra do Senhor: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Vamos orar? Senhor, fala ao coração nosso, Senhor, meu Pai, nessa noite. Proclamamos liberdade do teu Santo Espírito entre nós. Que nós não saiamos daqui, Senhor, meu Pai, pura e simplesmente persuadidos com palavra humana, mas com aquilo que vem, brotou do teu trono, que transforma nossas vidas, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Bem, como vocês já sabem, aqui nós temos as últimas palavras de orientação de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Em momento em que estava preso, no aguardo da execução, Paulo foi morto, decapitado. Ora, Paulo não causou-se, portanto, não deixou descendência, ele não casou-se, não deixou descendência. E é certo afirmar que Timóteo era tratado como um filho. O que esperar de um pai já no final da vida? Alguns poderiam responder facilmente: eu espero herança. Bem, a herança é um negócio complicado, pois dias atrás eu noticiei a uma pessoa que essa pessoa está sendo beneficiada com parte de uma herança advinda de um testamento, não se tratando ela de herdeira necessária. E quando soube que o patrimônio, só de dinheiro, estavam falando em quase 140 milhões de reais, mais que isso, essa pessoa simplesmente achou muito pouco. Eu fiquei perplexo, eu dei um nó na garganta, eu falei: pouco? 140 milhões de reais? É mole? E a pessoa eu pensei que tinha mais. Eu fiquei assim, aterrorizado.
Bem, o apóstolo Paulo não era rico. Paulo era filho de um fariseu e nasceu em Tarso, na Cilícia, atual Turquia. Ele nasceu mais ou menos por volta de 2 anos antes de Cristo. Ele aprendeu o ofício de fazer tendas e trabalhava com esse ofício, inclusive mesmo após se tornar apóstolo. Diz ele, inclusive, que para não ser pesado a ninguém. Inclusive é certo que ele mesmo aponta textualmente nos textos deles que tudo perdeu por amor de Cristo, em nada sentindo falta, por seus conceitos de valores foi alterado pelo amor ao Senhor, de modo que ele não deixou herança material, mas sem dúvida deixou algo de mais valor. Ele deixou legado. Herança é um conjunto de riqueza, bens, recursos, materiais que uma pessoa deixa para os seus herdeiros quando morre. A ideia de herança sugere que o fruto do trabalho, de esforço de uma pessoa vai ser de outra pessoa. O fruto do trabalho de alguém pode ser nosso. Em si, isso não é nenhum problema, mas passa a ser, se tornar um foco. Eu conheço tanta gente que vive na esperança da herança. Existem até frases do tipo assim: porco gordo e sogro rico só dá lucro depois de morto, né? A gente já ouviu isso. Você não conhece filhos, netos que, sabe, se nós perguntássemos a profissão deles, alguns, eles diriam assim: podia dizer que ele é herdeiro, ou estudante para ser herdeiro. Ele está esperando isso. Outra coisa, a herança, ela tem limites quantitativos, pois quanto maior o número de herdeiros, menor a participação de cada um. E no caso, dependendo de uma pessoa que a recebe, torra tudo rapidinho. Quem aqui não conhece pessoas que receberam uma herança enorme e simplesmente torraram tudo da noite para o dia? Tenho certeza que vocês saberiam apontar pessoas que você conheceram, sabe? A herança ainda tem limite, não só quantitativo, mas limite temporal. Porque nada temos trazido para o mundo e nem coisa algumas podendo levar dele. Aquilo que está em 1 Timóteo 6,7. Ou seja, o limite para você usufruir da herança material é aqui, a tua vida. Caminhão de mudança não segue enterro, você não tem gaveta em caixão, é aquilo que Paulo textualmente fala. Gente, eu experimento, ou seja, eu vejo cada coisa em meu escritório que é inacreditável. Brigas horríveis tenho visto e já vi. Irmãos que se tornam inimigos por causa de herança, por causa do dinheiro. Bem nos apontou Paulo, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. Por herança, pode acontecer morte, por herança. Toma conta de jornais, sabe? E não é coisa longe, é coisa perto. Eu já presenciei cada cena, inclusive constrangedora, e alguns pais, para evitarem brigas, chegam a antecipar a herança em vida, pensando com isso a família será preservada. Mas isso ainda não garante nada, pois até desse jeito eu já vi da briga. Pessoas que receberam em vida e mesmo assim continuam brigando. A verdade é que a herança pode ser uma bênção, mas também pode se tornar uma maldição. Ou seja, ela por si só não garante o bem, pois pode fazer mal. A verdade é que a única possibilidade da herança ser bênção, se ela vier acompanhado de legado. Senão não tem jeito.
Legado, gente, legado, vejam, já o legado tem a ver com um outro conjunto de riquezas, de bens, mas que não são materiais. É deixado a todos que em algum momento conviveram com uma pessoa. Legado é a mensagem que fica, aquilo que é deixado. É interessante que legado é aquilo que já dá frutos, antes mesmo de a pessoa ir, antes mesmo de ela partir. No legado, quantas mais pessoas participam, mais recebem. Ela não tem limitação. O legado não acaba. Ao contrário, a tendência é o legado se multiplicar. O legado nunca acaba, ele é absolutamente impossível você torrá-lo. Eu vou acabar com o legado. Não tem. A verdade é que o legado ele une, ao contrário que a tendência de muitas vezes a herança. O legado ele abençoa. O legado ele se multiplica. Entenda, a palavra legado e memória estão sempre juntos. Você não consegue separar o legado da memória. O legado ele é lembrado, o legado ele é celebrado. Na realidade, guardem isso, a Bíblia toda é sobre legado. Toda a Bíblia é sobre legado, pois tem a ver com aquilo que homens, mulheres de Deus deixaram para nós e servem de inspiração, servem para nós de consolo, servem para nós de conforto, servem para nós de direção. O legado abençoa. O legado abençoa. Guarde isso. A herança é aquilo que você deixa com alguém. O legado é o que você deixa em alguém. Vou repetir. A herança é aquilo que você deixa com alguém. O legado é aquilo que você deixa em alguém. Por isso que a herança sem legado ela é perigosa. Pois não diz respeito a ser, mas diz respeito a ter. E o Senhor tem compromisso com o ser. Quem está em Cristo é nova criatura. E não tem como ter. Quem está em Cristo é ser. Em suma, o legado ele é uma bênção. Tem a ver com princípios, tem a ver com valores, tem a ver com virtudes, e está ligado à eternidade, não sofre finitude. Quando pensamos em herança e legado, impossível não lembrar das claras orientações de Jesus, que estão lá em Mateus 6, versículo 19 a 21, acompanhem comigo. Diz assim Jesus: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Vejam, querido, querida, o legado é que faz a diferença. Eu acredito que um dos grandes problemas da atualidade consiste no fato de que perdemos muito tempo, inclusive tempo precioso, em busca de construir ou de buscar herança, pensando em deixar herança para gerações futuras. E nós esquecemos, não investimos quase nada em deixar legado. Nós não gastamos tanto tempo, basta ver o tempo que nós dedicamos ao trabalho e o tempo que nós dedicamos às conversas, aos bate-papos, sabe? Deuteronômio, capítulo 6, sabe? Se nós abrirmos a palavra lá no Velho Testamento, nós veremos claramente que Deus sempre falou da importância do legado. Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4, esse é um texto que, quem for na minha casa vai encontrar que tem um monte de versículos bíblicos espalhados para a casa toda, no jardim, em tudo quanto é lugar. E esse é um texto que está no umbral de uma porta da minha casa. Diz assim,
Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prende-as na testa, escrevendo-as nos batentes das portas em sua casa e em seus portões. Se você observar, um judeu tem o hábito de colocar na fronte uma caixinha onde estão essas palavras, sabe? Mandamentos do Senhor. E muitas vezes ele enrola em fitas no braço. Também isso daí como versão clara de que estão cumprindo a palavra do Senhor. Vocês percebem que o Senhor está falando aqui, nesse texto, da importância de nós incutirmos princípios e valores eternos em nosso coração e no coração dos nossos filhos, de forma que tenham sempre em memória aquilo que é proposto ao Senhor. Para que não haja esquecimento daquilo que efetivamente importa, daquilo que efetivamente tem valor eterno. O que você vai ser quando morrer? Você será alguém que será lembrado como quem não deixou herança alguma? Deixou sim herança, mas nenhum legado? Não deixou herança como Paulo, mas deixou legado? Deixou herança e legado, como Jó? A questão é: que legado irei passar para os meus filhos, para os meus amigos, para os meus conhecidos, ou até mesmo pessoas que nem ao menos conheci pessoalmente? Legado que irá muito mais longe que eu, que impactará, que transformará muitas mais vidas que qualquer bem material. Essa é a pergunta. Veja, eu não estou falando aqui que está errado buscarmos deixar uma herança farta para os nossos filhos, para os nossos herdeiros. Mas a palavra nos mostra claramente que herança sem legado de nada vale. Mas o legado, mesmo que sem herança, tem valor para a eternidade, deve ser prioridade em nossa existência. É isso que eu queria que nós guardássemos hoje. Amados, muitos têm muita dificuldade em deixar a herança, pois a herança ela custa caro. Saiba que eu não preciso pagar nada, ao contrário, para deixar um legado. Quando tomo posse, sabe, do preço que o Senhor já pagou por mim lá na cruz, eu posso, ao morrer, não deixar um vintém aos meus herdeiros, mas deixar um legado de valor inestimável. Legado não tem a ver com grana, com dinheiro, ele existe. Mas daí surge uma pergunta: como que a gente faz para deixar um legado? Esse é o pano de fundo, é isso que eu queria trabalhar com vocês hoje. O texto que lemos tem justamente a ver com isso. Paulo aqui passa instruções claras de como construir um legado. Ele está falando para o seu filho e está dizendo assim: olha, é assim que você deve se comportar para você ter um legado. Na realidade, todas as cartas de Paulo, elas são um legado deixado. E é interessante que Pedro chega a instruir que nós consideramos as cartas de Paulo como parte de toda a Escritura. E é mais interessante que, se você abrir o livro de Gálatas, nós acabamos de estudar aqui na igreja, você vai ver que o Paulo toreia. Paulo exorta Pedro publicamente, ao vivo. E como se não valesse e não bastasse isso, ele publica no jornal, ele lança no Instagram, no Facebook. Tanto que hoje, 2000 anos depois, a gente está sabendo que o pau quebrou lá atrás.
né? Ele não esconde, sabe? E mesmo assim, ele é considerado por Pedro, por alguém que deixou um legado. E isso também se torna um legado. Pedro também deixa um legado de um homem que não tem rancor e amor, você entendeu? De mimimi. Reconhece, olha, Paulo escreve difícil, mas leiam ele, inspire-se nele. Isso é o que nós vemos em 2 Pedro 3 capítulo, verso 15 e 16, onde Pedro está falando. Então nós estamos falando de duas pessoas que morreram sem nada e nos deixou legado, um legado precioso. Se você ainda não parou para pensar nisso, aqui vai uma boa notícia sobre legado. Dá tempo, não importa qual idade você tenha. Pelo que vamos ver algumas lições que podemos extrair do texto, lições essas que estão muitas vezes até emaranhadas uma na outra. Primeira lição, a gente começa a construir legado tendo caráter e propósitos firmes, ou seja, a gente constrói um legado com firmeza de caráter e propósitos. É aquilo que o Marcelo Gomes nos aponta. Veja como está no texto, diz assim no verso 2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Ou seja, Paulo está dizendo a Timóteo, filho dele, tenha firmeza de caráter, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. O que Paulo está falando aqui para Timóteo e para nós é, não oscile na trajetória, não se perca, não venda sua alma, seja um exemplo. O que ele está falando para o filho, ele fala, filho, seja um exemplo, acompanhe um exemplo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 a 33, e 1 Coríntios 11, 1, diz assim, assim quer você comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Palavras de Paulo. Esses dias eu falei para os homens aqui no Café com Fé, que eu tinha certa dificuldade com essa afirmativa de Paulo no começo. Quando ele falava assim, tornem-se meus imitadores. Porque eu mesmo falava assim, gente, ó, não fica olhando muito para mim não, porque eu sou falho, pecador. Continue olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus. Eu achava que essa palavra de Paulo era meio prepotente, sabe, da parte dele. Pois eu inclusive via desse jeito, sabe. Mas quando eu olho todo o contexto do texto e a vida de Paulo, pós-conversão, eu entendo o quanto poderosa é essa afirmativa, pois ele estava falando como alguém que estava deixando um legado. Olhem para mim, eu estou falando e estou vivendo aquilo que falo. É assim, ó, se eu subir no púlpito e ao falar, pregar o evangelho, mas a minha pregação não representar a minha vida lá fora, eu não terei legado, o que terei é uma vida hipócrita, no máximo isso. Se aquilo que eu proclamo aqui, não representar o que eu vivo com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus clientes, com a comunidade, não tem sentido, é hipocrisia, não é legado. Se você não tiver firmeza de caráter e propósito, o seu legado ele é duvidoso, ele é ruim. Imagine um legado de alguém que mentiu a vida inteira. Que legado ele tem?
Por isso que Paulo escreve: procura-se apresentar a Deus aprovado. Porque quem fala de caráter é Deus. Existem muitos exemplos negativos na Bíblia de pessoas que deixaram maus exemplos, não tinham legado. Qual o legado de Balaão, gente? Qual o legado de Sansão? Qual o legado de Judas Iscariotes? E eu estou falando de 3 personagens que tinham tudo para deixar um legado. Tudo, mas não deixaram. Entenda de uma vez por todas que na base da construção de um legado tem que haver um caráter aprovado. Sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. Legado tem a ver com um bom testemunho. Legado tem a ver com o coração. Tem a ver com integridade. Por isso, tudo que fizerem, façam de todo o coração. É aquilo que está em Colossenses 3:23. Eu falei aqui esses dias, em 2 Crônicas, a Bíblia se refere a um jovem rei, que ele serviu ao Senhor. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E está lá escrito assim: ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Que legado ruim. Fez o que aprova e o legado é ruim. Eu conheço gente que por fora, para manter a reputação, vivem gritando, glória a Deus, até ofertam na igreja, mas na realidade não têm um bom testemunho, pois estão longe de viver aquilo que falam. Deixam um legado ruim, porém podem até deixar herança, mas não vão deixar legado. Paulo diz: Timóteo, tenha firmeza de caráter, cumpra fielmente os propósitos do Senhor, não se desvia, seja um exemplo. Isso ele está dizendo para mim. Ele está apontando para o Christian, apontando para o Dionísio, apontando para o Marcelo, apontando para o Aspano, e dizendo assim: olha, eu estou falando para vocês, tenha firmeza de caráter, cumpra fielmente os propósitos do Senhor, não se desfie, sejam um exemplo aonde vocês forem, sabe? É a mesma coisa que o Espírito está falando para todos nós, nessa noite. Então a gente tem que guardar no coração isso. A primeira coisa, a primeira lição que é nos ensinada, firmeza de caráter e propósito, é condição para você deixar legado. A segunda lição, você constrói legado com convicção profunda e que sejam inspiradoras. Existem pessoas que até têm caráter, mas não têm uma convicção na sua fé. Perceba que não é sobre caráter, mas aquilo que de fato você acredita. Pessoas que, como falei, efetivamente vivem aquilo que pregam. Existem pessoas que sempre têm algo a ensinar. E é maravilhoso a gente estar perto de pessoas assim, sabe? São pessoas que a gente sempre quer estar perto. Existem pessoas que sempre têm uma palavra de consolo. Existem pessoas que sempre têm uma palavra de orientação. Existem pessoas que sempre têm uma palavra de sabedoria. Existem pessoas que sempre têm uma palavra de exortação. E isso é maravilhoso. Tem pessoas que são assim e é lindo. Eu te pergunto, o que você acredita e por quê? Essa pergunta é séria. Como você vive? Quais são as suas convicções mais profundas? Se você tivesse que escrever no papel, quais são as suas convicções mais profundas? Entenda, o que você crer deve aparecer no modo como você vive. Vou repetir, o que você crer deve aparecer no modo que você vive. Se você acredita que Deus é soberano, isso deve ficar evidente em tudo que faz, em todo momento da sua vida. Não pode dar desconexo. Quem tem a convicção profunda de que Deus é soberano,
não se deixa abater por circunstâncias. Agora, quem não tem convicção, cada hora ele acredita numa coisa. Ele lê a Bíblia, mas também o horóscopo, sabe? Quando eu olho alguma página de algumas pessoas, eu fico abismado com algumas incoerências, sabe? Existem pessoas que fazem publicações maravilhosas sobre sua fé em Jesus e a importância do senhorio de Cristo, mas colocam lá na mesma página: sou uma sagitariana amorosa. Colocam na mesma página: sou um capricorniano inteligente. Sabe, a palavra de Paulo aqui é: pregue a palavra, esteja sempre preparado. Então tem algumas coisas que muitas vezes demonstram a nossa incoerência de fé. A gente fala, mas não vive. É incoerente. Amado, amada, quer deixar um legado? O maior exemplo para deixar um legado: fale da palavra. Pois a convicção mais profunda de um cristão é que um dia nós estaremos com o Pai. Aleluia! Essa é a convicção mais importante. Não andamos por vista, mas por fé. E isso deve nortear a nossa vida. Então, o importante é que, para construir o legado, é que a gente tenha convicções profundas. E que essas convicções sejam inspiradoras. Gente, se vocês olharem eu falando aqui, depois entrarem no Instagram meu, no Facebook, e vocês verem lá: o pastor está falando aqui, o signo dele está dizendo isso hoje. Incoerente, não é? Esquisito, não é? Inclusive o seguinte: você sabe qual os números da loto para essa semana, para o teu signo? Não sabe? Tem gente que ouve no rádio. Os números da sorte dessa semana para o teu signo é esse. Quer dizer, gente, isso é de uma... Não dá nem para falar o que é. Isso é a coisa mais absurda que existe. Não bate com o cristianismo. Agora, terceira lição: legado a gente constrói com resiliência nas privações, resiliência diante de provações. Resiliência é um termo emprestado da física para a psicologia, e ele significa a capacidade que tem de algumas coisas, mesmo sofrendo intempéries, agressões, voltarem ao estágio do próprio que é dele, voltam automaticamente. Um exemplo que o Marcelo, num livro dele, dá, e eu acho fantástico, é o seguinte: vocês já foram naquelas padarias que você fia uma moeda e você roda a catraquinha e sai uma bolinha de borracha? Você vira a catraca, sai a bolinha e pega na mão. Sabe por quê? Porque se você não pegar na mão e deixar ela cair no chão, você não pega mais. Né? Por quê? Porque aquilo é terrível. Essas bolinhas você joga para o cachorro, ele mastiga, você passa com o carro em cima, ele pega, está igualzinho. Isso aí é resiliência, sabe? Então, pessoas que se recompõem mesmo depois de terem apanhado pela vida. Paulo diz assim, combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Está dizendo assim, eu fui açoitado, eu fui preso, eu fui insultado, eu sofri naufrágio, e mesmo assim, você entendeu? Em nenhum momento eu perdi a fé. Isso é resiliência. Uma coisa que constrói legado é a capacidade de uma pessoa de passar pelos desertos da vida. A exemplo de Jesus, que o Espírito levou ao deserto, a gente tem que muitas vezes levar, inclusive, pai, mãe, os nossos filhos para o deserto. Quem levou Jesus para o deserto, gente? Se você olhar no texto, está dizendo assim: o Espírito, e está Espírito com letra maiúscula, está dizendo que é o Pai, conduziu Jesus para o deserto, sabe? Então, olha só, Deus, querendo bem do seu filho, o conduziu para o deserto.
E a gente, querendo o bem dos nossos filhos, nós só queremos para ele ir na rede, sombra e água fresca. E a gente não entende que muitas vezes o deserto nos dá bênção. Entenda uma coisa, não há vida sem lutas, pois o próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas ele completa a frase, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Eu gosto muito de ler biografia, e uma vez eu assisti uma palestra de Jimmy Carter em São Paulo, e depois eu me interessei e fui ler a biografia do Jimmy Carter. Ele desde muito jovem, Carter mostrou um profundo compromisso com o cristianismo. Nos Estados Unidos, ele é conhecido como o melhor ex-presidente que já existiu, porque ele fez mais sucesso como ex-presidente do que como presidente, tanto que não foi reeleito, tá? Como presidente, o Carter, ele orava várias vezes ao dia, professava que Jesus era a força motriz da sua vida. Ele diz na sua biografia que ele foi muito influenciado por um sermão que ouviu quando era jovem, e o pregador fez uma pergunta naquele sermão, e aquele sermão ecoou para ele durante toda a vida. A pergunta era assim: se você fosse preso por ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Vou repetir a pergunta. Se você fosse preso por ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Ou seja, querido, pensa em você. Você seria condenado? Ou tipo assim, essas provas que tem de que ele é cristão aqui não convenceu muito não. Isso é muito sério. Na minha família, tanto por parte de pai como parte de mãe, eu fui o primeiro a me converter. Durante muitos anos eu orei pela conversão do meu pai. Inclusive, na época, eu pensava que eu teria mais tempo. Mas um dia o meu pai adoeceu, foi parar na UTI, AVC, paralisia total, coma. Mas existe um Deus que honra a resiliência. Deus tirou ele do coma após 21 dias. Deus propiciou para mim e para minha esposa o privilégio de falar para ele desse Jesus que acreditamos. E um dia, no hospital, no leito, deitado no colo da minha esposa, ele confessa o senhorio de Jesus sobre sua vida e ali expira. Com isso eu posso dizer que os meus filhos já são a terceira geração que conheceu e reconheceu Jesus como o Senhor absoluto da sua vida. E isso é inegociável aos da minha casa. Mas entendam, para isso acontecer, houve muita oração diária, houve investimento de tempo. Meu querido, minha querida, eu sei que existem lutas difíceis, e por vezes nos dá, inclusive, vontade de desistir. Mas sabe, a exemplo do meu pai, é Jesus que dá a última palavra. Portanto, não desista. Sabe? Por aquela pessoa que você está orando, não desista. É o Senhor que dá a última palavra. E com esse relato eu quero ir para a quarta e última lição, para terminar. Para construir legado você precisa de experiência de milagre e intimidade com Deus. Querido, querida, a parte mais linda do legado tem a ver com o fato de que andamos com Deus. Quem anda com Deus deixa legado. Quem não anda com Deus não deixa legado. Temos na Bíblia vários e vários exemplos de legado construído pela experiência e intimidade com Deus. Quer um exemplo? Abraão. Diz a Bíblia, sabe,
que ele crê em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, e ele começa a ser chamado por amigo de Deus. É mole? Abraão, quem? Amigo de Deus. Quer um outro personagem? Enoque. Enoque, a gente nem lembra muito das coisas dele, mas todos aqui sabem. Enoque é conhecido como alguém que andou com Deus. Está escrito lá, andou com Deus. Não precisa de mais do que uma frase. Um homem que andou com Deus. Moisés, diz a Bíblia que ele falava com Deus face a face, como você fala com um amigo, face a face. Conversava com Deus. Uma mulher um dia vê Eliseu e diz para o seu marido, lá vem um homem de Deus. E daí resolve construir para ele um alojamento para recebê-lo em sua casa. Agora eu te pergunto, as pessoas que te veem andando em Assis, subindo a avenida, descendo a avenida, entrando numa loja, saindo de uma loja, entrando num banco, saindo de um banco, ao olharem para você, olham você e diz assim, lá vem um homem de Deus, lá vem uma mulher de Deus. Isso é maravilhoso, gente, sabe? E a gente precisa entender isso, sabe? Você tem uma experiência de intimidade com Deus a ponto de eles olharem e dizerem isso? Que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Concluindo, o legado definitivo não tem a ver somente com a história que está sendo escrita por você aqui embaixo, mas com a história que está sendo escrita sobre você lá em cima. Vou repetir. Legado, sabe, definitivo, não tem a ver com aquilo que está sendo escrito como um texto da sua vida aqui embaixo, mas com a história que está sendo escrita sobre você lá em cima. Está entendendo? Isso é legado. O legado se constrói exemplo por exemplo, passo por passo, depois de ser repassado como uma corrente. Quando eu estava escrevendo isso hoje, eu até comentei, eu lembrei do Márcio. O Márcio contou para nós um testemunho no Café com Fé. Isso ficou gravado. Ele disse que uma vez ele estava batendo um papo com um amigo, conversando, e ambos tinham um filho. E estavam conversando sobre a vida, tal. E ele perguntou, surgiu a conversa, tipo assim, você pretende ter outro filho? Esse amigo falou assim, não, que é isso, rapaz? É muito caro. Tá difícil, você sabe quanto custa? Faculdade e tal. E o Márcio falou assim, eu justamente estou pensando em ter mais um filho. O cara olhou para ele e falou assim, tá podendo, hein, cara? Não, você não está entendendo. Não é o que estou podendo. É que aquilo que eu recebi do meu pai foi suficiente e é isso que eu vou dar para os meus filhos. E não tem a ver com dinheiro. Sabe? Não tem a ver com dinheiro. Então eu não estou preocupado com aquilo que eu vou oferecer enquanto grana. Por quê? Porque meu pai não me deixou grana, mas ele me deixou o suficiente. Ele me deixou um legado. Cara, isso gravou na minha cabeça, e eu falei assim, cara, quantas e quantas pessoas ao constituir família hoje em dia não pensam assim, sabe? Não pensam em construir esse legado. Quais valores você deixará ao partir? Pense sobre isso. Você já passou todo o conhecimento que você tem em vida a alguns? Ou seja, você faz sucessão? Quantas pessoas você já ajudou? Provocou mais sorriso ou lágrimas onde passou? Porque
Toda manhã, muitas vezes, de manhã eu estou orando com a minha esposa, e tem pessoas, eu estava falando por Uba, que a gente ia abrir uma foto e ora por aquela pessoa, e é gostoso orar por aquela pessoa. Mas tem outros que você abre e fala assim: rapaz, esse cara outra vez, mais um rolo, mais um enrosco, mais uma dificuldade, mais irmãos correndo atrás para ajudar, mais uma vez, sabe? Você será se lembrado como uma mulher ou um homem que fez alguma diferença? Ou que causou um estrago danado? Sabe? Construiu mais pontes ou barreiras? Mais falou ou mais fez? Doou mais ou recebeu mais? Para terminar, dá uma olhadinha na promessa de Deus que está no Salmo 112. Dá uma olhadinha o que o Senhor escreveu aqui, ó. Aleluia. Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Afinal de contas, agora me responda: quem você quer ser quando morrer? Alguém que só deixou uma herança? Ou alguém que deixou um legado? Fecha teus olhos. Eu queria que nesse momento você ponderasse com Deus, sabe? Você conversasse com Ele e desse liberdade para o Espírito Santo falar com você, sabe? Se você hoje expirasse, você deixou só herança ou legado? Aqueles que responderem e falam assim: não, eu não tenho herança nenhuma, mas conseguissem responder: eu tenho um legado, eu quero deixar um legado, eu quero que meus filhos tenham doces recordações, sabe? Isso significa rever a nossa vida, rever os nossos conceitos, rever os nossos valores. Isso significa que eu não me importo tanto com reputação, porque reputação é como os homens me veem, mas eu me importo é com caráter, porque caráter é como Deus me vê. Senhor, olha para nós nessa noite, Pai. Pai, que essa breve reflexão, que esses ensinamentos deixados há 2000 anos atrás, por Paulo, o filho na fé Timóteo, tenha valor para mim, tenha valor para nós, se transforme. Que aquilo que foi ensinado no Pentateuco, lá em Deuteronômio 6, Senhor meu Pai, seja uma realidade na nossa vida, porque lá diz para nós falarmos da Tua palavra, sentados, deitados, andando pelo caminho, de forma a incutir na nossa descendência valores eternos. Pai, isso vale muito mais do que fortunas e heranças, porque isso, Pai, é propósito Teu, isso tem valor. Isso significa juntar não tesouros aonde a traça corrói
a ferrugem destrói, mas tesouros que nada podem abalar, tesouros no céu. Por isso, Senhor, olha para nós, e que teu Santo Espírito tenha liberdade, Pai, a agir em nosso coração, mente, e ao agir, isso seja transformado em atitude, transformação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém?